Inteligência emocional. Você já ouviu falar dessa palavra? Inteligência emocional é algo que eu vou dizer o que eu aprendi com minha experiência de vida, o que eu consegui, o que eu não consegui, como é que foi no começo, como é que foi durante, como é que é agora. Inteligência emocional é algo que é muito difícil de a gente conquistar. É algo que, tipo, a gente fica muitos anos da nossa vida, ou meses, ou dias, ou semanas, meses, para conseguir, por causa que o ser humano, ele não é totalmente racional, ele não é totalmente emocional. É claro que tem como você conseguir controlar suas emoções, que é o que eu vou explicar aqui nesse vídeo, e como é que funciona isso. Para você controlar suas emoções, elas têm vários estágios das coisas acontecerem. Eu vou falar uma situação que aconteceu com a minha amiga. Ela estava no trabalho dela e uma cliente foi muito desrespeitosa com ela e ela tinha tratado a cliente muito bem. Era numa cafeteria. E daí, tipo, ela pegou, foi pro banheiro e ficou chorando no banheiro. Ela voltou, tipo, limpando as lágrimas. Ela ficou uns 5 minutos lá no banheiro. E voltou limpando as lágrimas e sorrindo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes é necessário a gente descarregar as cargas emocionais que a gente está sentindo. Sendo uma tristeza, ou sendo uma raiva, ou qualquer frustração, ou coisa do tipo. Temos que descarregar de algum jeito. Sendo igual o que ela fez. Tipo, ela podia muito bem ter explodido ali e sido mal educada com a cliente. Mas ela soube ser racional. Porque ela teve inteligência emocional. Um dos jeitos. Eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui. Provavelmente deve estar ao contrário. Assim, ó. Primeiro, acontece a situação no nosso cérebro. Depois da situação vem o pensamento, depois a emoção e depois da emoção o comportamento. Mas uma coisa que dá de a gente fazer é na hora que você estiver tendo o pensamento, quando chegar na emoção, você voltar para o pensamento. Você avaliar a emoção que você está sentindo. Se é algo que você quer sentir, se é algo que condiz com a situação. Em vez de você ter explosões de tristeza ou raiva, o que, de novo, que eu falei do outro vídeo das convenções sociais podem estragar a sua imagem social ou o seu ego. O ego é o mais externo, a tua imagem social, você pode voltar para o pensamento. Ou seja, você tentar refletir sobre o que é essa emoção, o que você está sentindo, o que levou a você sentir essa emoção. Se ela é algo interno ou se ela é algo externo. Se ela é algo que alguém fez para você ou algo que você fez para alguém. Um exemplo disso é o que eu falei dessa minha amiga. A mulher fez para ela a má educação no trabalho lá, que fez com que ela sentisse uma raiva, uma tristeza. Foi uma humilhação. Se vocês vissem, vocês iam ver. Vocês iam ficar de cara como é que foi. E eu fiquei só observando enquanto eu tomava meu café. Em vez de ela pegar e pegar essa emoção e sentir, ter uma explosão de raiva e gerar um comportamento que fosse descondizente, que fosse ao contrário do que ela deveria ter no trabalho dela, ela pegou, sentiu essa emoção, foi no banheiro porque ela não conseguiu mudar o comportamento imediatamente, o que é muito difícil você mudar o comportamento. Por isso você tem que refletir, voltando nos pensamentos sobre primeiro você vai ter a situação. Aí você vai ter o pensamento, a emoção e o comportamento. Se nesse meio tempo, quando você estiver tendo a emoção, você tiver a inteligência emocional, que é isso, você voltar para a situação, avaliar a situação, isso tudo você vai estar pensando. Você avalia a situação e você consegue determinar o seu comportamento. Você consegue determinar seu comportamento com base na situação e na sua emoção. O seu pensamento, ele te ajuda a analisar a situação e a sua emoção, fazendo você mudar seu comportamento ou mantê-lo. Depende da sua escolha. E depende da ocasião. Várias coisas nesse sentido. O que eu quero dizer é que... Vamos ver se assim dá. Não, não dá. Não mudou nada. O que eu quero dizer aqui é o seguinte.
Tem como você mudar a sua emoção com base no que você está pensando naquele momento. Claro que tem aquele negócio que as pessoas falam, respira até 10 e daí toma um comportamento diferente diante da situação. Mas não é tão fácil assim. Todo mundo sabe que não é fácil você pegar e mudar seu comportamento de uma hora para outra. É igual um negócio que eu aprendi na prática, que, se eu não me engano, nada a ver com religião, mas um pastor, alguma coisa de igreja, assim, me falou uma vez, que era bem assim: se você pede para Deus paciência, Ele não te dará a paciência, Ele te dará situações que façam você ter paciência. Isso é algo que aconteceu muito na minha vida, depois de muitas vezes eu pedir paciência. Foi o que eu aprendi, que quando você pede alguma coisa ao universo, assim, ele te dá, mas não exatamente da maneira que você quer que o universo te dê. Um exemplo é esse negócio da paciência. Óbvio que para ter esse controle sobre nossas emoções é algo difícil, algo que requer muito treino e prática, mas que vale muito a pena. Terão situações, principalmente no meio profissional, eu digo mais aqui, claro que pode ser usado em todas as áreas da vida, mas eu digo mais no meio profissional mesmo. Você consegue calibrar a situação mudando seu comportamento. Como que você muda seu comportamento? Pensando sobre a situação e sobre a emoção. Isso é algo que, quando eu ia na psicóloga, eu via muito, que é algo que faz a gente refletir sobre nós mesmos. É como se você fizesse um olhar para dentro de si e você conseguisse ver a situação que causou aquela emoção, ou se aquela emoção é favorável com a situação ou não. Várias coisas, várias. Isso é algo muito incrível. É algo difícil, muito difícil. Requer prática, requer prática. Tem muito a ver com paciência também. Quem tem geralmente tem pouca inteligência emocional é porque tem pouca paciência. Porque paciência é algo que é muito difícil de a gente adquirir. Leva tempo, levam situações, levam acontecimentos da nossa vida que fazem a gente se tornar mais resiliente e com controle de nossas emoções e de nossas atitudes. As nossas atitudes são os nossos comportamentos, que são tudo em decorrência do que a gente pensa e do que a gente sente. O problema é que a nossa parte humana, elas são mais fortes, sabe? O nosso cérebro reptiliano, a parte do nosso cérebro mais animalesca, que tem lá na amígdala, coisas assim, elas fazem a gente puxar muito para esse nosso instinto mais primitivo. Há poucas centenas de anos que a gente começou nessa parte da testa aqui, que é o córtex pré-frontal, que começou a desenvolver esse controle das emoções, que é o pensamento. Por isso é algo que é muito difícil de ainda a gente, na nossa geração, ter esse controle, mas é algo que é possível com muito treino. Então, sempre que acontecer qualquer situação em sua vida, você tenta pensar na emoção que você está sentindo, tenta dar um freio, tenta ver qual que é os gatilhos que estão ativando aquela emoção, e isso vai fazer você ter uma visão mais interna de quais são os sentimentos que você tem em relação às situações, de por que você tem algumas atitudes e várias coisas nesse sentido. E isso é muito bom porque faz a gente entender a nós mesmos, ter mais autoconhecimento. E é algo, eu não sei muito mais o que dizer aqui. É isso.